Olá, Carol, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula, nessas aulas 18, estamos vendo osciladores. Quais as principais características de um oscilador? Bom, já vimos que o oscilador é um circuito que gera uma forma de onda na saída, de acordo com uma alimentação que é aplicada dele, gera uma forma de onda na saída que pode ser quadrada, triangular, senoidal, e existem outras também, que seria uma corrente pulsante ou uma corrente alternada, útil para uso em outros circuitos mais à frente. Olha lá. Principais características dos osciladores: estabilidade na frequência de oscilação. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a minha tensão de saída, no caso aqui alternada, tenho a minha frequência e tenho a minha frequência de operação. Então isso é uma coisa importante. O meu oscilador ele tem que ter uma frequência de oscilação bem definida. Lógico, existem osciladores que são preparados para variar a tensão de saída, de acordo com algumas características. Mas normalmente eu desejo que não haja variação, que o meu oscilador mantenha o máximo possível uma certa frequência de saída. Então, o oscilador que me gera esta forma de onda aqui não é um bom oscilador. Por quê? Eu tenho uma certa frequência, uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa, aquela certa frequência, ou seja, ele fica variando de frequência, o que não nos é interessante. Em alguns casos, sim, é até interessante uma variação aleatória dependendo do tipo de circuito que eu tenho mais à frente. Mas normalmente o oscilador tem que ter uma boa precisão. Você liga, ele se estabiliza numa frequência e fica operando naquela frequência. Outra coisa, estabilidade da amplitude de saída. Normalmente eu desejo um oscilador que me mantenha sempre a tensão de saída estável. Não fique variando, aumentando e diminuindo a minha tensão de saída. Por quê? Dependendo do circuito que eu tenho à frente, ele pode ser alterado, ele pode não interpretar corretamente isso aqui. Então, o ideal é que eu tenha uma fonte de sinal estável com um bom nível de sinal, de acordo com as necessidades. Outra característica, linearidade e distorção. Muitas vezes eu tenho uma frequência constante, tenho uma amplitude de saída constante, mas eu tenho uma distorção na minha onda. Eu não tenho, por exemplo, uma onda senoidal, eu tenho uma onda como essa, que ela cresce mais lentamente e decresce mais rapidamente. Mesmo no ciclo negativo, cresce mais lentamente e decresce mais rapidamente. Às vezes isso não é interessante. Ou, por exemplo, um oscilador que tem uma inversão de pico. Isso aqui me gera uma distorção, me gera harmônicos, me gera uma série de sinais não interessantes. O ideal é que, se for senoidal, eu tenha lá todos os tempos, o tempo entre picos, entre cristas, T1 igual ao tempo entre a passagem de zero aqui, T2, e o tempo de cada semiciclo, T3 e T4 igual. A mesma coisa valendo para onda quadrada. Uma amplitude definida, T2 bem definido e uma divisão entre T1 e T3 aqui, bem no meio. Às vezes eu preciso que isso aqui varie, a frequência fique fixa, mas eu vario aqui. Os tempos de vale, aqui embaixo, e patamar aqui em cima, como são chamados os tempos na corrente de onda quadrada. Tudo bem, às vezes isso é necessário, mas normalmente o meu oscilador padrão tem um tempo T2 bem definido, portanto uma frequência bem definida, e os tempos do vale e patamar constantes, assim como na onda senoidal, a minha frequência dada aqui por T2 bem definida, a minha distância entre picos positivos e negativos bem definida, e o meu tempo de semiciclo positivo e o meu tempo de semiciclo negativo iguais. Então, T4 e T3 aqui iguais. Caros amigos, na próxima aula vamos ver o circuito LC e a troca de energia, o que é muito importante para os osciladores harmônicos. Se você está gostando da aula, a aula completa de osciladores pode ser vista nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.